Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na cidade de Marabá, sudeste do Pará. Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero trazer uma reflexão sobre um assunto de extrema urgência e um assunto também que é muito grave, um assunto gravíssimo, né? E apesar de que este problema ser um problema secular, que se estende para todas as esferas da sociedade, mas eu quero focar no meio eclesiástico, que este canal ele visa mais conteúdos eclesiásticos, apesar de que temos uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo, né? Mas partindo de um pressuposto eclesiástico, nós vamos entender a gravidade de um problema que estamos vivendo e um tanto que revelador, pois nos revela também escancaradamente a hipocrisia, né, dos dias em que estamos vivendo. Não quero focar especificamente de quem é a hipocrisia, né, mas a hipocrisia dos dias que estamos vivendo, que é uma hipocrisia, podemos dizer que generalizada. Todos os lados que a gente se vira, a gente se depara com ela. Então esteja atento, e você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que acompanha pela página, curte aí e deixa aí o seu joinha e acompanhe os nossos vídeos. Seja abençoado em nome de Jesus. Solta a vinheta e vamos para o vídeo. Pois bem, meus irmãos, vimos aí recentemente um grande problema que se instalou, né, na educação brasileira. Vimos aí que alunos concluindo o fundamental não obtiveram conhecimento básico de português, de matemática e muito menos de ciências, né? São pessoas que estão indo para a escola e a escola não está correspondendo com o seu dever, com as suas obrigações. E às vezes podemos culpar isso os professores, né? Podemos culpar esta causa como os professores que não estão ensinando corretamente. Mas se agirmos assim, estaremos sendo injustos. Porque isso é apenas os efeitos, isso que a mídia nos revela, de jovens que, em vez de se tornarem pessoas éticas, pessoas que tenham conhecimento, uma pessoa que tem um posicionamento e se preparam para o mercado de trabalho, nós percebemos pessoas que estão perdendo tempo, estão desqualificadas e jamais atingirá o esperado, apesar de que muitos deles conseguem um diploma, uma formatura, mas é como os médicos, né, que passou aí, os médicos recém-formados, e o repórter pergunta se ele sabe o que é pressão arterial, e ele diz que não sabe o que é pressão arterial. Médico formado, percebe a gravidade do problema? Já imaginou você ter que fazer uma cirurgia das mãos de um médico desse que não sabe o que é uma pressão arterial? Mas este problema, a mídia nos revela a maioria das vezes somente a causa, né? Ou seja, somente os efeitos. A causa maior se instaura lá no poder público, lá nos altos cargos, né? E vemos aí o governo recente, eles tentando amenizar e tentando resolver este problema. Mas a solução do problema não pode começar pela base, né? Simplesmente o problema já está instalado. O governo não pode fazer, não, nós vamos mudar todos os professores. Né? Isso equivale a dizer que ele
tentaria resolver o problema através dos efeitos, né? Através das extremidades, sendo que o núcleo do problema, sendo que a causa do problema está estabelecida lá, né? Nos ministros, nos governos que não tiveram a devida atenção para a educação brasileira. Então, para se resolver o problema, tem que começar de lá, né? Há um princípio básico na medicina, qualquer um primeiro período de medicina já tem conhecimento desse princípio. Diz que suprime-se a causa e automaticamente desaparecerá os efeitos, né? Então não tem como resolver um problema pelos efeitos. Se quiser resolver o problema, tem que resolver o problema pela causa. Eu estou usando esta ilustração, né, do meio secular, social, para esclarecer algo que também está acontecendo não somente no meio da sociedade, mas também no meio eclesiástico. No meio eclesiástico, da qual eu orgulhosamente faço parte. Sou servo de Jesus Cristo, pertenço a uma instituição religiosa e venho me deparando com este problema, né? Porque há muito tempo as instituições elas estão definhando, porque toda instituição ela tem os seus dogmas institucionais. Dogmas são regras, são padrões que consensualmente são estabelecidos para serem obedecidos. Só que partindo da instituição cristã, evangélica, acima dos dogmas nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática exclusiva. Temos os nossos dogmas, obedecemos, mas acima dos dogmas temos a palavra de Deus, a palavra eterna, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a nossa regra de fé e prática e que rege toda a nossa vida, as nossas ações. Pois bem, e nós vemos que muitos ministérios, eles estão percebendo a gravidade do problema, porque na maioria das vezes as bases, as extremidades não estão correspondendo com aquilo que é requerido pelos dogmas estabelecidos. Ou seja, eu vou exemplificar na instituição cristã evangélica, ela forma o seu ministério, né? O ministério eclesiástico. No ministério eclesiástico existem as hierarquias dentro da eclésia, da igreja. E as hierarquias começam pelos auxiliares, que são aqueles que exercem as funções mais básicas, as funções mais simples. Depois pelos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e por assim vai, né? E ao longo dos tempos, dos anos, muitos dos obreiros que estão envolvidos, eles não estão correspondendo, né? Não estão correspondendo com as suas, com aquilo que eles é requerido, né? Aquilo que eles é estabelecido não somente pelos dogmas, mas como também pela palavra de Deus. E nós vemos que estão tentando resolver esta situação. Muitos pastores, muitos obreiros, eles estão se voltando, tentando resolver essa situação. Só que o que se percebe de fato é que esta busca pela solução do problema, ele está sendo uma busca equivocada, uma busca errada. Por quê? Porque estão partindo pelas extremidades, estão tentando resolver pelos efeitos, como eu exemplifiquei o caso da educação. Estão tentando resolver pelas bases, né? E por mais que a intenção seja boa, e eu parabenizo os que tomam esta decisão de querer mudar, de querer melhorar o bom andamento
da instituição, é muito bom esta atitude. Porém, agindo assim, tentando resolver pelas extremidades, jamais se conseguirá resolver. Muito pelo contrário, perderão tempo, que o tempo é precioso, e quando se chegar aonde queria se chegar, que olhar para trás, o problema já está estabelecido novamente, porque estão tentando apagar, enxugar os efeitos, mas tem uma causa produzindo esses efeitos. Então, se não começar pela causa, jamais se conseguirá tampar, estancar este fluxo. Estão entendendo? É o que eu estou dizendo. Por quê? Porque estão misturando, né? Misturando dogmas com a palavra. Porque se usar só os dogmas, não, eu vou trazer aqui um ensino sobre os dogmas, sobre os deveres do obreiro, a parte da palavra, que a palavra em si é maioral. Tudo bem, poderia assim agir, mas uma vez que nós usamos a palavra para defender esta mudança, para desejar alcançar este aperfeiçoamento, a palavra ela é justiça. E a palavra justiça, ela não age com injustiça. A palavra, ela cura. Mas para a palavra curar, ela tem que começar pela causa. E se nós uma vez usamos a palavra, nós temos que não somente olhar para uma extremidade, mas olhar para outra, olhar para o núcleo e identificar. Porque a partir do momento que se identifica, a partir do momento que se entende a gravidade de uma situação, aí a palavra tem potencial para resolver de forma justa e que todos se agradam. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que muitas instituições religiosas, infelizmente eu falo isso, não falo isso aqui para expor nenhuma religião, não falo isso aqui para expor ninguém, eu falo isso porque percebo isso. Muitas instituições, elas perderam completamente o foco da sua regra de fé e prática, meus irmãos, que é a Bíblia. Porque nós sabemos que a Igreja de Cristo, ela foi estabelecida na Terra com uma finalidade única. A Igreja de Cristo foi estabelecida na Terra com uma finalidade única. Qual? Evangelizar. Né? Deixa eu separar as sílabas aqui para ver se esse vídeo possa alcançar alguém que entenda. A Igreja de Cristo, ela foi estabelecida por Cristo com a finalidade de evangelizar. Então a prioridade da igreja é o evangelismo. A obrigação suprema da instituição religiosa cristã é evangelizar, é alcançar as almas para Cristo. Então, se alguma coisa nas extremidades está dando errado, nós temos que entender que o erro não começou de lá, o erro começou pelo núcleo, pelo centro. Quando a igreja começa a perder o seu foco, quando a igreja não está mais em equidade com aquilo que lhe é proposto pela palavra e pelo próprio Cristo, e de fazer discípulo de todas as nações, evangelizando e ensinando o evangelho, quando a igreja perde esse foco, ela não tem autonomia para querer resolver problemas pelas extremidades. Ela não tem autonomia, ela não tem autoridade biblicamente falando. Agora, eu elogio o posicionamento, mas se começarmos da forma certa e da forma devida, vamos rever o nosso conceito de instituição religiosa, vamos aprimorar a nossa prática na regra de fé, que é a palavra de Deus. Porque se nós olhar para a palavra vai nos dizer: meu filho, a prioridade da igreja é evangelizar as almas. Muitas pessoas estão se gabando porque estão construindo grandes templos, grandes prédios, igrejas são ricas, riquíssimas. E eles acham que isso é a prioridade do reino de Deus, né? E se chegarmos em algumas, que muitos os casos, estão totalmente voltadas para as construções, para construir tijolo, com tijolo, massa, cimento, né?
Aí perguntamos, igreja, quantos missionários credenciados tem aqui? Nenhum. Quantos missionários que estão no campo em evidência a igreja sustenta? Nenhum. A igreja tem uma secretaria de missões em evidência? Não. Meus irmãos, percebe a gravidade do problema? Você seja muito franco comigo, me responda uma pergunta. Você acha que uma igreja que não está agindo assim, ela tem autonomia para cobrar os seus correligionários? Não tem. Porque a própria palavra vai de encontro a ela. E sabe o que Jesus vai dizer para esta igreja? Ô hipócritas, porque querem coar um mosquito se estão engolindo um camelo? Percebe, meus irmãos, a gravidade? Eu não estou aqui querendo expor, eu não estou aqui querendo me levantar, mas eu tenho esta ferramenta, a internet, e eu recebi de Deus. Eu sirvo ao Senhor, né? Meu nome é Eudes, e na instituição que eu congrego, eu estou servindo ao Senhor como diácono da igreja. Mas antes de diácono, eu tenho um ministério que me foi dado por Cristo. Ministério profético. Sabe qual é a função do ministério profético? É denunciar. É identificar o erro e dizer, está errado. Vamos arrumar a casa? Vamos, mas da forma justa, da forma que Deus se agrada, da forma que voltamos a viver a vontade de Deus. Amém? Eu quero desde já agradecer a todos. Se você puder passar este vídeo, passe. E que Deus abençoe e nos desperte, que voltamos ao foco do Evangelho, porque Cristo está voltando. E se vivermos como estarmos despercebidos, alheios, aceitando tudo sem o senso crítico de comparar com a palavra para ver, de diferenciar o certo e o errado, estamos totalmente perdidos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos e que o Espírito Santo nos acalente todos os dias. Em nome de Jesus.